Senhores, hoje vamos falar um pouco do Evangelho, né? Vou ler. É o número 31 da série. Então o título é: Deve-se expor a vida por um malfeitor? Um homem se achava em perigo de morte. Para o salvar, outro tem que expor a vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar? É uma pergunta. Esta é uma questão muito grave e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Julgais que é somente a morte que se arranca a esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai que rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros minutos de vida, o homem perdido volta ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos então, homem, vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua danação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se lançará nos vossos braços. Todavia, não deveis indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porque, salvando-o, obedeceis a essa voz de coração, que vos diz: pode salvá-lo, salva-os. É o caso, senhores, que quando um bandido aí na rua é ferido, né? Ninguém deixa ele ali, né? Com uma bala, porque ele revidou, né? O policial tentou matar o policial teve que se defender. Aí o atingiu com uma bala. Então, é difícil um marginal morrer quando ele pega uma bala. É mais fácil uma pessoa comum morrer de bala perdida do que um marginal. É impressionante. Talvez porque ele tem que ficar mais tempo aqui para ver se endireita, né? Quem sabe? Então, a pessoa, sabendo que ele é um marginal, tem que socorrer. Vou dar um exemplo assim. Você mora num prédio. O prédio tem tudo que é qualidade, vamos dizer, de pessoa. Pessoas boas, pessoas ruins, marginais, pessoas que roubam. Eu morei num prédio que tinha 50 e poucos andares, e eu, naquela época, né, mais moça, eu ficava até tarde, vendo filme, vendo tal que interessasse na TV. Passava da meia-noite. Daqui a pouco eu escuto na minha porta de entrada do apartamento. Tac, 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 mexendo. Alguém estava tentando abrir a fechadura. Bom, aí eu cheguei perto da porta e disse umas coisas lá. Parou, barulho, e não voltou a acontecer. Eu disse que eu tinha uma determinada coisa, porque às vezes a gente tem que... Não tinha nada, mas... não tinha nada lá, mas a gente tem que também mostrar também, né, um pouco de... Não é violência, mas tinha que ameaçar, né? Aí parou. Então vamos admitir que
num prédio grande, tem tudo, né? Tem tudo. Drogado, assaltante, morando mesmo no prédio. Não seria no caso ali de que viesse gente de fora, não, era do próprio prédio. Gente boa, gente seguidora das leis do Criador, outros não, ateus, tem tudo, né? Então vamos admitir que um vizinho que a gente saiba que ele, ou ele é drogado, ou você desconfia que ele é assaltante, embora seja muito gentil, quando te vê, cumprimenta, mas você desconfia. Então, ele passa mal, não tem ninguém lá, ele está sozinho. Aí vem na tua porta pedir ajuda que está passando mal. Ou você escuta alguma coisa e toca a campainha, está escutando o homem já gemer de dor. Aí você vai deixar? Ele é um marginal, que se dane, que morra. Não. Você, para mostrar que é uma pessoa que tem amor, que está na estrada do amor, desenvolvendo a bondade, desenvolvendo o amor incondicional, você deve ajudar essa pessoa. Ou chamar uma ambulância, ou acompanhá-lo, né, até um hospital, qualquer coisa, o que for possível. Ou até um remédio, qualquer coisa. Não é deixar os outros assim. Parentes. Você vive no mesmo recinto com parentes. Tem um determinado parente que implica muito com você, você chega até a sentir ódio por esse parente. De repente passa mal, desmaia. Você vai dizer que se dane? Tomara que morra? Muita gente diz isso. Não. Você tem até, como ser humano, como um ser que está caminhando para a luz, você tem a obrigação de acudir esse parente, tá? Bom, agora vamos a outro título aqui. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, da esquerda. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Vai falar sobre essas coisas. Só um instantinho aqui. Bom, é um probleminha aqui no computador. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do nosso Pai que está no céu e que faz se levantar e se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Eu acho que esse negócio fala ali, amareis o vosso próximo, odiareis, deve ser no Velho Testamento, não sei, deve ser. Porque Jesus Cristo veio ensinar e chamar a atenção do que estava errado, né? Porque são os homens que inventam essas coisas, por exemplo. Odiareis os vossos inimigos, é o ser humano que diz, não é o Criador, gente. Eu estive vendo uma série
de filmes chamado Os Tudors, uma família da nobreza na Inglaterra, e fiquei até surpresa, porque ele tentou modificar a Igreja Católica, que estava cheia de erros, né? E algumas coisas que hoje a Igreja segue, na minha ignorância, eu pensei que fosse o Papa da época, daquela época, dos reis, que tivesse alterado os rituais da Igreja, os dogmas, ritual, dogmas também. Não. Foi o Henrique VI que determinou que os padres, né, não casassem. Interessante, né? Mas ele errou. Então os padres, porque ele via os padres serem promíscuos, né? E ele achava que para ser padre não podia fazer sexo assim como eles faziam. Então ele impôs na Inglaterra esse é dogma, né, que se fala. E ali naquela ocasião havia uma luta entre o Lutero, que queria que todo mundo lesse a Bíblia. Os católicos não, era proibido ler a Bíblia naquela época, nem sabia dessas coisas. Isso é da história mesmo. E esse rei e os padres que o cercavam, e papas, etc., primeiro os da Igreja Católica, depois a Igreja separada do Papa, né? A Igreja da Inglaterra, Católica da Inglaterra. Então eles vinham fofocar, né? Eles vinham dizer: desconfiamos que fulana de tal, que está aqui na corte, que ela é herege porque ela segue o luterismo. Lutero, né? De Lutero. E aí queimavam essa série, é muito realista. Até, puxa, é horrível. Horrível de tão realista, porque mostra as pessoas sendo queimadas, as pessoas gritando de dor. Aquelas máquinas de sacrifício, né? Era homem, mulher, faziam isso. Uma coisa que eu descobri agora é que existia uma cadeira que parecia um trono. Eles não mostraram isso no filme, mas deviam mostrar. Era uma cadeira que ela, toda cheia de pregos ao redor, no assento, nas costas, do lado. E umas outras coisas embaixo que era para fraturar os pés, né? Porque aquelas máquinas de puxar os braços e tal, não mostra, no filme, claro, mas aquilo destruncava, arrebentava os ombros, as pernas. Então a pessoa não ia ficar em estado vegetativo quase, porque não ia poder andar, não ia poder movimentar os braços. Naquela época não tinha ortopedia, né, gente? Então elas eram queimadas vivas. Essa é a maravilhosa igreja, né, católica. A última esposa desse rei, ela seguia, sem ele saber, mas ela conseguiu se safar dessa quando ela foi denunciada. Mas ela conseguiu, ela contornou lá as coisas e conseguiu. E aí o rei expulsou o padre de lá, né? Mas ela era mesmo, né? Depois, quando ele morreu, o filho assumiu, que era o Eduardo, né? Mas ele morreu. Ficou pouco tempo no poder. E essa, que era a rainha, né, também, mas como ele tinha tido filho homem, seria o homem que teria o direito a ser rei. E ela foi rainha por algum tempo.
Não, desculpa. Não, isso não estava no filme. Deixa eu ver. Não, esquece o que eu disse. Ele morreu, o rapaz morreu cedo e houve um golpe. Então é isso, houve um golpe para que a filha da primeira esposa dele, que todo mundo gostava na Inglaterra dela, não assumisse ser rainha. Mas ela não conseguiu. Mas eles não conseguiram formalizar esse golpe. E esse golpe deve ter sido feito pelos luteranos que estavam ali. E essa rainha, ela odiava também os protestantes, né? Os luteranos, os evangélicos, né? Ela odiava e ela ficou com um apelido, era a rainha aqui, deixa eu ver se eu lembro. Era um apelido que ela era horrível, a mulher era cruel, né? Ela mandava queimar todo mundo que não andava na linha, que ela descobria, que era descoberto que seguiam a Bíblia, não podia nem ter a Bíblia em casa. Se tivesse a Bíblia em casa, pronto, eram queimados. Eles eram taxados de hereges. E é interessante, né? Depois, com os anos, a Inglaterra acabou sendo mais protestante, né, evangélica, do que católica, né? Eu nem sei bem agora a religião que predomina, mas acho que é protestante, não é? Acho que é. Como eu não sigo essas coisas, me interessa muito, mas achei muito interessante essa série, que me esclareceu. Eu pensando uma coisa e era outra. E eles ficavam as torres eram feitas para ficar os prisioneiros. Não ficavam cheirando mal, não tomavam banho, a comida era uma porcaria, etc, etc. E o filme foi muito realista, né? Essa série. Mas também não mostra tudo, né? Muitos morriam antes da sentença, porque era horrível. Horrível. Bom, então vou continuar a leitura. O que aconteceu com Jesus Cristo, que quis tirar os erros da religião, quis dizer a verdade, ninguém acreditou, poucos o seguiram, depois ainda deturparam as coisas lá por cima. E o que está acontecendo agora é a mesma coisa. Médiuns recebendo as verdades, falando para as pessoas na internet, porque a internet ela alcança, né? A internet do Brasil alcança outros países, porque há brasileiros em outros países e que se interessam. Então, as pessoas daqui estão em outro lugar, bem longe, e podem acessar os vídeos que estão dizendo as verdades. O que está acontecendo é que estão desmoralizando as pessoas que estão dizendo a verdade. Então, senhores, é isso. Eu lembro que eu li uns livros da Elsa Borgia, e o Papa e os cardeais, né, mandavam matar as pessoas. Estava lá no livro da Lucrécia Borgia. E era um tal de envenenar a pessoa, aquele canal que todo mundo vai lá, aquilo deve ter osso no fundo pra caramba. Porque os palácios tinham aquelas portas, né, janelas, que dava para aquela água, para o canal. Era uma porta dos fundos, ou de entrada, também não sei se era de entrada ou era de fundos. Então, envenenavam as pessoas, porque eles usavam um anel grande, um anel enorme, tinha uma tampinha ali. Aí, quer uma bebida? Quer um vinho? Aceita um vinho? Aí, quando ia pegar o vinho, simplesmente abria, né? Abria até com esse dedo, ó, abria a tampa, fazia isto e jogava o veneno dentro do vinho.
ou outra coisa que oferecesse. E aí jogavam o cadáver dentro do rio. E ninguém sabia, ué, nunca mais vi fulano. Fulano deve ter ido para outro lugar, né? Porque eles viajavam muito, esse pessoal andava para uma cidade, para outra, para um país, para outro, que a Europa é toda, né, ligada. E matavam muita gente por conveniências, sempre por conveniências, por poder, medo que lhes fossem tirado o poder. Bom, então vamos lá. Continuando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só empregardes aqueles de quem possuis esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem. Mas, quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Criador. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar. Nestas circunstâncias, Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre as que comungam da mesma ideia. Então, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e a de repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil e impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente que ele que ele prescreve se dê o mesmo lugar no coração, tanto ao amigo quanto ao inimigo. Se a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Bem, então, no caso que eu falei assim, o cara é marginal, mas tu vai socorrer ele.
Mas você não vai ter amizade com ele, não vai procurá-lo. Mas isso é um ato de amor. Ajudar esse marginal é um ato de amor, certo? Amar os inimigos não é, portanto, falar na guerra Israel e Ramã, porque afinal não é Israel e Ramã, é Israel e a Palestina, porque eles mataram todos quase os palestinos, já tem pouco palestino lá. Um absurdo, né? Uma guerra absurda. O Ramã fez uma coisa horrível, matou pessoas inocentes, né? Bom, sem comentários, né? Elas se esconderam nos banheiros públicos, que era uma comemoração, e eles metralharam do lado de fora os banheiros, né? Morreu todo mundo. Bom, claro, o Israel direito de se defender, certo? Mas a maneira como ele fez, destruir até hospitais, não respeitar escolas, hospitais, creches, etc, etc, né? Que vocês viram aí na internet. Isso é muita falta de amor. E afinal, nós estamos no dia 10 de abril de 2024. Até hoje, cadê os reféns? E ele dava a desculpa que estava matando todo mundo, que era para resgatar os reféns. Cadê os reféns? Matou pessoas que não tinham nada a ver. Sim, porque não quer dizer que o povo seja a favor dessa guerra, não quer dizer que os palestinos fossem a favor da matança do Hamá, que fizeram. Há uma antipatia dos palestinos com os de Israel. Mas, quanta falta de amor, não? Israel poderia ter se defendido, feito de outra maneira. As coisas hoje estão muito adiantadas. Então ele poderia ir na fonte do Hamá, né? Sem matar tanta gente e destruir, porque a Palestina está quase que toda destruída, né? E é o outro lá, porque não quer que a Ucrânia se afilie lá à ONU, né? Não, a OTAN, a ONU, sei lá, a ONU. É a ONU, eu acho. Porque ali é um passo para eles quererem também, futuramente, que a Rússia se afilie lá também, né? Isso é meio complicado. Ele ainda deixou, né, o pessoal ir embora. Agora, os outros acho que quiseram ficar, então aí tem morrido muita gente. Mas essa guerra, ela é violenta também, mas é uma violência um pouco diferente. A outra é pior, né? Eu acho. Várias tentativas de parar a guerra. Lá o chefão de Israel está irredutível. Não. Agora ele já viu um pouco a coisa feia pro lado dele, agora concordou com o corredor, né? Então, bombardear, os soldados só fazem as coisas, só bombardeiam com permissão dos comandantes. Então, jogar bomba na ONG, pessoas que se doam, se arriscam na guerra,
E aí ficaram os palestinos sem o que eles iam levar, que é alimentação, remédios, e acabou essa ajuda aí dessa ONG, porque ninguém mais vai, né? E aquele tumulto que um queria avançar nos caminhões, porque os soldados, em vez de chegar lá e podia dar tiro para o ar, para eles pararem, e organizar a fila, não, fuzilaram um monte de gente ali na hora. Bom, é ou não é crueldade? Quanta falta de amor! Ah, Israel! Da minha pesquisa, Israel veio na época da Atlântida, porque eles estavam na quinta dimensão, mas não conseguiram passar e vieram para cá, para ver se conseguiam evoluir, porque eles não conseguiram. Se bem que agora está até tudo misturado, tem os falsos judeus, né, que é os sionitas que estão lá em Israel também. Não sei se isso aí é comandado pelos sionitas ou pelos judeus verdadeiros, os israelitas verdadeiros, sei lá. Bom, então, o que era bom neles é que, já naquela época, eles ensinavam que só há um Deus, né? E eles brigavam com o pessoal que veio de Marte. Brigavam feio. Então, eles não evoluíram. Depois veio Sodoma, Gomorra, Babilônia, mais esses lugares, outros lugares, o Egito, e ali foi revelado aí num vídeo das novas revelações que eles foram escravos, que eles falam até hoje, fomos escravos no Egito. Foi por merecimento. Porque eles vieram para evoluir. E naquele segmento dos vários lugares que se formou, eles até acabaram adorando imagens de ouro, como Bezevu, sei lá, negócio de Satanás, tá? Se deixaram influenciar, né? Então eles tiveram um carro. Foi-lhes dado uma terra, né, tal. Eu não sei qual é o problema, que eu não acompanho, da Palestina com Israel, não entendo nada. Nem quero entender, eu não entendo nada, mas parece que há, né? Os palestinos não gostam deles. E com essa guerra, o que eu quero dizer é o seguinte, com essa guerra, eles se ferraram. Pum, pum, brau. Agora já nem vão ter nem mais chance. E aqueles que concordarem com a guerra lá em Israel também. Os responsáveis pela guerra, ele vai para um planeta primitivo, né? Aquele macaquinho, Neandertal, vai habitar. E segundo as novas informações, quando as pessoas são destinadas a reencarnar num desses planetas horríveis, primitivos, só tem pedra e areia, animais ferozes que comem até pessoas, é mostrado a eles, olha, você fez isto assim, assim, então olha onde você vai habitar. Agora, é claro, né, se o cara se arrepender, né, e disser, não, eu quero seguir a luz ou tal, eu acho que vão lhe dar uma chance. Só que ele vai ter uma vida numa terceira dimensão muito ruim, mas muito ruim. Mas vai ter chance. O Putin também se ferrou. Coitado. Vai lá para também. Macaquinho. Vai ser macaquinho. Então é isso aí. Aproveito aqui, né, para dizer para vocês
porque eu não sei quem lê aqui o Evangelho, se só fica nisso, fica só com esses estudos, muito dentro de uma caixa, porque agora está havendo informações novas, as verdades, então vocês têm que se atualizar. Então eu estou dando aqui uma atualização. E outra coisa, alguns desses espíritos vão ser resetados, porque às vezes são espíritos que já têm tantas dívidas de vidas passadas que não dá mais para reencarnar vamos dizer, com um corpinho melhor, né? Então reseta, tira tudo de dentro dele e vai começar tudo de novo. Então, continuando a leitura. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contrário de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Vou repetir. Amar os inimigos é não ter ódio, não ter rancor e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem e não o mal, é regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha, e estender-lhes a mão, que socorre em caso de necessidade, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar, é finalmente restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Entenderam, pessoal? Por exemplo, um marginal foi preso, é julgado e está lá na cadeia, vai ficar. Bom, você vai ficar satisfeito até porque claro, graças a Deus que a justiça teve justiça. Mas não vai odiar ele, não vai desejar que ele fique mais tempo, isso é vingança. Não vai ter raiva nem ódio, nem se vingar, nem raiva. É isso, tá? Um vizinho é um filho que te perturba e te perturba. Você vai reclamar lá dele, mas sem ódio, sem raiva e sem vingança. Tá, outro exemplo, para entender bem, porque às vezes a pessoa não fica, mas como? Eu vou ajudar e não é amar, mas é amar, ajudar é amar também, gente. Um homem machista, maluco, tentou fazer um feminicídio, matar a ex-esposa. Ela vai procurar a justiça, mas sem ódio, sem raiva, sem vingança. Ódio, raiva, vingança. É só isso, né? Porque ela poderá sentir ódio do ex-marido que a tentou matar, mas isso vai ser prejudicial para ela. Ela vai formar uma energia dentro dela, a qual poderá levá-la, se ela for muito intensa, poderá levá-la para o umbral. E ela, às vezes, não merece ir para o umbral, mas acaba indo. Não por merecimento, mas porque ela, devido ao acontecido, acumulou essa energia de ódio. E evitar ter medo, porque a energia do medo também nos enfraquece,
nos prejudica, forma energias horríveis e pode também nos levar ao umbral. Então, vamos lá. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Pessoas às vezes desejam, né? Tem o desejo que aquela pessoa morra. Não pode desejar a morte de ninguém. Desejar a morte de alguém é como se a estivesse matando. Desejar a morte de alguém, tanto nos animais como no ser humano, é como se você estivesse matando o Criador, porque Ele está dentro de nós. Aquele ovinho que foi formado com as partículas dele que Ele doou para a gente, ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Então, se você mata alguém, ou se você deseja matar alguém, é como se você matasse o Criador e é como se você matasse a si próprio. Ele está dentro de nós, vivendo, a gente vive e ele vive junto. Várias são experiências que ele quer passar. Ele está dentro de nós e ele está vivendo este momento que eu estou lendo o Evangelho. Então, se você deseja, tomara que fulano morra logo. E eu já escutei isso quando criança e adolescente, escutei isso muitas vezes. Tomara que morra. E aí você é envolvido por esses pensamentos, então você diz também. Não lembro se eu devo ter dito isso de alguém ou de algum bandido, alguma coisa. Então, cuidado, porque vocês podem ir para um lugar que não era bem o merecimento, tá? Mas aí vai. Porque desejar a morte de alguém é crime perante a espiritualidade. Bom, então eu tinha parado aí o desejo de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Em certos casos, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal pelo outro. É como uma parenta minha dizer assim: eu não desejo mal a ninguém, faço mal a ninguém, mas quem me faz mal, paga. Viu? Mesma coisa. Olha a raiva dentro dessa pessoa, do ódio. Pois ela teve e ninguém... o último problema que ela teve, doença, ninguém soube o que ela teve, os médicos, né? Aí, e ela dizia: por que eu estou assim? Eu não faço mal a ninguém. Mas desejou para várias pessoas. Até foi aí no lugar, negócio de macumba para fazer para uma pessoa de família. Então, isso é amor? Não tinha amor pelo próximo, não tinha amor por ela mesma, né? E não tinha amor pelo Criador que está dentro dela. E que talvez vá se apagar. Mas como agora estão resgatando os seres do umbral, pode ser até que ela já nem fique no umbral, vá direta para o planeta primitivo, né? Sim. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Vida presente, está ali no meio, né? São acontecimentos
a vida que a gente tem que viver. Sabe ele que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que defronta fazem parte das provas que deve suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar agradece ao Criador por experimentá-lo, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar a sua paciência, a sua resignação. Esta ideia o predispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus olhos, aos seus próprios olhos, e se põe fora do alcance das setas maléficas do seu inimigo. Vou parar por aqui. Vou anotar onde eu parei. Não trouxe caneta. Aí vocês vão ficar esperando um pouquinho aí, que eu... Tô chegando. Bem. Pois é, senhores, é isso. Então, mais um vídeo do Evangelho. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Acho que tem 400 e poucas páginas. Estou na 206. Estou na metade do Evangelho. Ainda falta muito, né? Bom, então é isso aí. Vamos procurar melhorar, né, gente? Paz a todos. Tchau, tchau.